Então, galera, estamos aqui de volta falando sobre os fenícios, né? Além de hábeis navegantes, os fenícios desenvolveram um sofisticado artesanato, produzindo armas, vasos e objetos de adornos, tecidos e artigos de vidro, que eram amplamente comercializados em todo o Oriente. Uma das mais importantes atividades das cidades fenícias era a busca de estânio, destinado a produzir artigos de bronze. Com esse objetivo, navios fenícios atravessavam o Estreito de Gibraltar. Já expliquei isso aqui para vocês, né? Aportavam em Cádiz, ou seja, lá na Espanha, e chegavam até as Ilhas Britânicas. Em suas andanças, os fenícios fundaram ao longo do litoral mediterrâneo inúmeros entrepostos comerciais que progressivamente transformaram-se em grandes cidades. Então os fenícios eles foram extremamente responsáveis pela formação daquele mundo antigo ali que circula o mar Mediterrâneo, que é banhado pelo mar Mediterrâneo. As mais importantes, né, delas foi chamada pelos romanos de Cartago e pelos descendentes dos fenícios de Tunis, atual Tunis, capital da Tunísia. Então nós estamos falando de povos que existem até hoje, civilizações que existem até hoje, cidades, países que existem até hoje, certo? A Tunísia é um país localizado no norte da África. Um dos mais espetaculares feitos dos fenícios foi uma viagem de circunnavegação do continente africano. Ou seja, eles conseguiram circular o continente africano navegando. Que legal, que coisa interessante. Financiados por um faraó egípcio, né? Que legal, certo? Então eles eram navegantes hábeis, eles tinham uma habilidade enorme sobre a navegação, eles foram os primeiros daquela região, daqueles povos a usarem o mar Mediterrâneo e desbravar o mar Mediterrâneo através das navegações, e isso vai ser extremamente importante para aquela época, né? Além de exímios vendedores, os fenícios também se dedicaram ao comércio e de importação. Da Mesopotâmia compravam tapetes, vestimentas e tecidos que eram tingidos na Fenícia por um corante vermelho escuro, denominado púrpura, extraído de conchas marinhas. Da Arábia, então, só voltando, lá da Mesopotâmia, eles compravam o tecido, eles extraíam uma cor avermelhada, um vermelho escuro de conchas marinhas, né, que era chamada de púrpura. Eles tingiam esse tecido para quê? Tanto para o uso próprio, como também para comercializar, para vender para outros povos. Tecido tingido, certo? Da Arábia traziam ébano, o marfim, o ouro e essências aromáticas para perfumaria. Ou seja, eles tinham uma habilidade muito grande também na confecção de produtos aromáticos, né? Coisa que era essencial naquela época. Era importantíssimo para o povo daquela época os produtos aromáticos, né? E eles tinham esses produtos, certo? E lá da Ásia Menor eles importavam cavalos. Então, que coisa interessante. Os cavalos para formar um exército, né? Para formar uma estrutura militar de proteção, de segurança daquele povo, né? Daquela sociedade, certo? E os outros produtos, né? Produtos como a perfumaria, né? Produtos aromáticos, não é isso? Ou seja,
eles tinham uma habilidade muito grande, eles sabiam onde encontrar os produtos certos que eles precisavam para melhorar os seus produtos, né, de uso pessoal e também para comercializar, certo? Como já realçamos, como já falamos, a Fenícia não chegou a desenvolver um estado independente, centralizado, limitando-se do ponto de vista político a fundar cidades-estados, que no máximo formavam efêmeras confederações, ou seja, ele formavam confederações passageiras. Não era algo fixo realmente, de fato fixo, como uma grande nação. Não, eram cidades, eram estados, né, individuais e passageiros, ok? Por volta de 2500 a.C., Biblos chegou ao seu apogeu, dominando comercialmente boa parte do mar Mediterrâneo. 1000 anos depois, foi a vez de Sidom, cuja supremacia comercial foi logo substituída por Tiro, cujo alcance mercantil foi inigualável, principalmente na época do rei Irã. Nós temos a estrutura política, ok? A gente deu para explicar mais ou menos como é que essa civilização se manteve durante esse tempo. E aí a gente vai falar também a questão religiosa. A religião dos fenícios era animista. Consistia em acreditar que os objetos naturais são sagrados e dotados de alma. Por isso que eles eram animistas. A religião animista é a religião que acredita em objetos naturais como deuses. Assim, para os habitantes da Fenícia, as árvores, as montanhas e todas as coisas da natureza eram dotadas de espírito e paixão. Cada cidade tinha o seu Deus ou o seu Baal, Deus protetor da vida e da realidade urbana. O Baal de Tiro era Melkarte, o Baal de Biblos era Adonis, o de Sidom cultuava-se Exum. Cartago, colônia fenícia, criou o deus Moloque. Além dos deuses principais, havia divindades menores, destinadas a proteger atividades empresariais específicas. As rotas comerciais, os navios, o comércio, o artesanato e etc. Os rituais fenícios, um legado cultural da Mesopotâmia, eram sangrentos e quase sempre envolvia sacrifícios humanos, principalmente a morte de crianças. Então eles, infelizmente, eles sacrificavam crianças dentro desses seus rituais. Todos esses cultos, sempre públicos, eram oficiados pela casta sacerdotal que participava junto com os grandes líderes local, do governo da cidade. Então era uma organização assim muito interessante. E para a gente fechar, a gente vai falar da cultura. Além do aperfeiçoamento das técnicas de navegação e da ampliação do conhecimento geográfico, outra importante contribuição cultural da Fenícia foi o alfabeto fonético, uma simplificação da escrita hieróglifa egípcia, utilizando 22 letras, que servia de base para dezenas de outros alfabetos, do grego até os atuais. O motivo da criação desse tipo de alfabeto foi simplificar as anotações sobre operações comerciais. Então, o que é que eles entendiam? Vamos melhorar a nossa comunicação, porque melhorando a nossa comunicação, nós também melhoramos o nosso comércio. Então, desenvolveram o alfabeto que nós temos, não é isso? Esse alfabeto ele foi melhorado pelos gregos, pelos romanos e chegou até a gente. Mas quem desenvolveu esse alfabeto foram os fenícios. Ok, gente? Falamos sobre os fenícios.
Próxima aula a gente vai falar muito provavelmente sobre os hebreus. Um abraço a todos, cheiro no coração de vocês, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Tchau, tchau!